Galera, beleza com vocês? Deni Torres aqui mais uma vez. Essa semana recebi a ligação de um amigo. Ele começou como seguidor do canal, virou membro do canal e hoje é amigo e de vez em quando me dá umas ligadas para poder tirar algumas dúvidas. E dessa vez foi dúvida sobre hardware wallet. Ele falou: Deni, eu tô com uma grana guardada, alguns bitcoins, alguns satoshis, sei lá quanto é que ele tem, dentro de corretora. E eu queria guardar em hard wallet. E até hoje eu não tenho uma hard wallet. Aí eu comprei uma, chegou, segui aqui os passo a passo que você botou no vídeo, né, de criação de carteira, nada de anotar as palavrinhas de forma digital, nada de tirar foto das palavrinhas. Ele seguiu a cartilha toda certinha e eu vou listar aqui para vocês os pontos importantes na hora da criação dessa carteira. Olha só. Gerar as palavrinhas de forma offline é você anotar num papelzinho e nada de digitar no computador, celular, Telegram, WhatsApp, Google Drive, nada disso. Sempre num papelzinho, ou se você quiser utilizar uma chapa metálica para que essas palavrinhas fiquem até de uma forma perpétua, né? Dure mais tempo, a prova d'água, a prova de fogo, a prova de mofo. E aí o que ele fez? Ele pegou a carteira de Bitcoin dele, que gerou lá um endereço de depósito, né? Final 1234, sei lá, um outro número lá, mas só como exemplo para vocês. E aí o que ele fez? Isso é uma coisa que todo mundo deveria fazer, olha só. Ele pegou e resetou a hard wallet, apertou o botãozinho para restaurar as configurações de fábrica. E aí quando você liga a hard wallet novamente, ele pergunta: você quer criar uma carteira ou você quer restaurar uma carteira prévia? E aí ele falou: eu já tenho a carteira, eu já anotei as palavrinhas secretas aqui num papelzinho. Restaurou as palavrinhas, gerou a carteira, pediu para confirmar, pediu para criar um PIN, aquele negócio todo, aquele procedimento todo. E quando ele pegou o endereço de Bitcoin para fazer o depósito, ele viu que os endereços eram iguais. Então isso confirmou que quantas vezes ele fosse restaurar, não só nessa hard wallet ou em qualquer uma outra, ou um aplicativo que seja compatível, né, com o tipo, com a derivação de endereço que ele selecionou, ele conseguiria restaurar o saldo da carteira dele. Pô, show de bola, nota 10, beleza, passou aí nesse teste. Será que você já fez isso também? Quando você pegou a sua hard wallet, você resetou em configurações de fábrica e fez a restauração para ver se o seu saldo aparecia lá. É até legal você botar um saldo pequeno, né? Que aí você reseta, restaura e aí vai aparecer novamente. Beleza, até aí deu tudo certo. Poxa, parabéns, fiquei muito feliz com esse procedimento que ele seguiu. Mas aí ele me veio com a dúvida seguinte: Deni, eu achei, aqui entre nós, tá? Eu achei que quando eu tivesse uma hard wallet e fizesse uma transferência de bitcoins para cá, os bitcoins viriam para a hard wallet e não para o meu celular ou para o meu computador. Eu tenho uma hard wallet, mas eu tenho que abrir o computador e abrir o celular para poder ver meu saldo, movimentar. Eu não entendi muito bem porque que essa carteira, os bitcoins vêm para cá ou não vêm? E aí eu falei: excelente pergunta, meu querido Padawan. Vamos lá, o nome hardware wallet, de fato, ele não deveria nem se chamar hardware wallet, porque ele não é propriamente dito uma carteira, ele é mais um chaveiro. E aí certamente você já percebeu o que é que ele faz. Ele não guarda bitcoins, ele guarda as palavrinhas secretas. Ele tem um chip de segurança aqui dentro, pelo menos as melhores carteiras. É um chip de segurança militar que não dá para você extrair as palavrinhas secretas aqui de forma tão facilmente. É possível extrair essas palavrinhas? Sim, é possível, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas só para a gente fechar aqui o raciocínio da questão do chaveiro. Essas palavrinhas, elas ficam salvas dentro desse chip para que possa facilitar quando você for fazer alguma transação de saque. Você precisa assinar a transação. E nessa hora você precisa das palavrinhas secretas. E para você não ter que ir lá no esconderijo, pegar o seu papelzinho com as palavrinhas e fazer a assinatura da transação, a hard wallet ela facilita muito esse procedimento, porque basta você dar um clique fisicamente aqui para que ele possa fazer a assinatura da transação. Beleza? Mas aí ele falou, confesso que eu fiquei um pouco inseguro, porque você me falou agora que se alguém tiver acesso à minha carteira, à minha hard wallet, que não deveria se chamar hard wallet, deveria se chamar chaveiro, a pessoa consegue extrair as palavrinhas secretas, é isso mesmo? E aí eu poderia perder meus bitcoins aqui dentro? Sim e não. Você pode, por exemplo, criar uma carteira de Bitcoin de forma offline, utilizando um celular offline, né? Já trouxe até outros conteúdos aqui no canal falando sobre isso. Você pega um celular, ele fica totalmente sem Wi-Fi, sem dados, sem sua conta do Google, sem nada, só para que ele possa gerar suas palavrinhas secretas e na hora de você assinar as transações, você faz via AirGapped, né? Você lê lá o QR Code e faz a assinatura da transação. No entanto, um smartphone,
ele não possui chip de segurança militar. Ou seja, se alguém tiver acesso ao seu celular, consegue ir em uma lojinha de celular, essas lojas que fazem manutenção, eles possuem softwares que eles não utilizam para poder roubar bitcoins das pessoas, eles usam para poder fazer backups dos celulares das pessoas. O cara quebrou o celular todo, não consegue salvar o backup, e aí fala, cara, faz o backup dos meus arquivos aqui que eu tenho coisa importante. Aí o cara consegue plugar no celular e extrair as informações de todas as pastas ali do seu celular. Então, se você tiver uma pastinha ali chamada Bitcoin Wallet, né, com as suas palavrinhas secretas, uma pessoa com acesso físico ao seu celular consegue extrair essa pasta ou esse arquivo onde estão suas chaves privadas. Já com a Hard Wallet, isso já é mais complicado, porque não dá para extrair essas palavrinhas secretas utilizando esses aplicativos de lojinha de celular. Ah, mas e aqueles caras do FBI com aqueles equipamentos lá, Ultra Mega Power? Aí o negócio já fica mais complicado. Aí certamente, com o tempo, né, se eles tiverem tempo disponível, eles vão conseguir de alguma forma extrair. Mas vai te dar a oportunidade, na hora que sua carteira desaparecer, de você pegar suas palavrinhas secretas que anotou em um papel em algum lugar, pegar uma outra hard wallet ou criar uma nova carteira, hot wallet mesmo, restaurar sua carteira e sacar seus bitcoins de lá antes que eles consigam extrair as palavrinhas. Porque quando eles extraírem, ele vai abrir a carteira e não vai ter mais nada lá. Beleza? Entendido aí essa parte? Acredito que muita gente também tinha dúvidas sobre essa parte, e se você não sabia sobre esses detalhes, já aproveita e deixa um like aí nesse vídeo, verifica se você está inscrito no canal, e agora eu quero mostrar uma outra forma, na verdade é uma forma adicional, que mesmo que o pessoal do FBI lá consiga pegar fisicamente a sua hard wallet, ele não conseguirá ter acesso aos seus bitcoins. E sabe como é isso? Sabe qual recurso a gente vai usar? Um recurso chamado passphrase. Apesar dela ser uma ferramenta de segurança muito poderosa, ela também traz alguns riscos. E é importante que você saiba desses riscos antes de começar a utilizar sua passphrase. Certamente vocês já devem ter visto esse site aqui, que é o site do Ian Coleman. É um site bem bacana que permite que você estude um pouco mais sobre a criação de palavras, né, das suas seed phrases, né? Normalmente, essas carteiras mais tradicionais, eles vão gerar palavrinhas com 12 ou com 24 palavras. Para quem está começando, eu recomendo que vocês usem ou 12 ou 24, porque é um conjunto de palavras que você vai ter mais compatibilidade com diversas carteiras. Vai ser mais fácil se você quiser restaurar em uma outra carteira. Então vamos usar aqui 12 palavras só como exemplo e vamos clicar no botãozinho Gerar. Ele vai gerar aqui 12 palavras, assim, seguindo um algoritmo aqui desse site, ele vai gerar uma palavra, um conjunto de palavras com uma certa aleatoriedade. Não é assim uma aleatoriedade muito forte, porque é uma aleatoriedade programada. Existe um algoritmo que estabelece, gere umas palavras seguindo essas regras. Se você quiser criar palavras secretas com aleatoriedade muito mais forte do que isso, você tem que usar outras ferramentas. Como, por exemplo, você pode usar essa ferramenta aqui, e marcar dados, e você jogar dados, né? Você vai jogar dados e vai cair os numerozinhos, você vai anotando os numerozinhos e ele vai gerar uma aleatoriedade. Bom, isso é um pouco complicado para a maioria das pessoas, mas existem outras ferramentas como a Seed Signer ou a Hard Wallet da Crux. Eu já fiz até conteúdo mostrando essa Hard Wallet aqui. Essa carteira, ela permite criar um conjunto de palavras secretas utilizando uma fotografia. Ele tem uma câmerazinha aqui na parte de trás, você tira a foto de alguma coisa e o conjunto de pixels, que é um conjunto único, né? Aquela foto naquele momento, naquele período do ano que o sol está em tal posição, a iluminação está assim, você está assim, ele fez ali um conjunto de pixels naquela imagem, que é um conjunto único. É muito difícil, mesmo que você queira tirar uma outra foto na mesma posição, você não vai conseguir, você vai mover alguma coisinha para lá ou para cá, a luz vai estar um pouco diferente, o sol já vai ter passado uma horinha para lá ou para cá, então nunca vai ser a mesma coisa, simplesmente é impossível você conseguir gerar uma palavra igual utilizando esses recursos. Mas pô, Dani, é complicado esse negócio de aleatoriedade, mas pense que você vai fazer isso apenas uma vez, né? Você vai criar ali a sua carteira de Bitcoin, é importante que você tenha uma aleatoriedade na criação das suas palavras bem forte. Inclusive, a passphrase que você vai escolher. E o que é essa passphrase? Lembra que aqui eu escolhi 12 palavras? E assim, toda vez que você clicar, ele vai gerar um conjunto diferente de palavras, tá bom? Então, por exemplo,
ele criou aqui esse conjunto de palavras que começa aqui com a palavrinha lens e termina com a palavrinha dish. Esse conjunto de palavras, se a gente for aqui embaixo, ele vai gerar um endereço de depósito, o primeiro endereço de depósito, com o finalzinho DZ1E. Se você vier aqui na passphrase e adicionar qualquer caractere, ele vai ser como se fosse uma 13ª palavra. E o conjunto dessas 13 palavras vai gerar um hash diferente. E vai ser como se fosse uma carteira totalmente nova. Então, se eu colocar a letra M de mini-rig, se eu for aqui embaixo, o endereço já vai terminar com MJ4K. Se eu tirar o M, ele volta para a carteira original e fica lá o DZ1E. Então, essa aqui é a passphrase. Olha só a possibilidade agora, a quantidade de carteiras disponíveis que você vai ter com o mesmo conjunto de 12 ou 24 palavras. Você criou aquelas palavrinhas, anotou elas de forma offline, criou cópia, deixou fisicamente separados em lugares distintos. E aí você pode criar uma passphrase para seu filho. Obviamente, a passphrase não é para você utilizar uma letrinha somente, é para você criar uma frase complexa, uma frase difícil, mas assim, que você memorize. E essa frase é importante que você não anote. Então vamos supor que você cria uma palavrinha chamada mini-rig e o nome do seu filho, sei lá, é Pedro. Mini-rig Pedro. Você criou aqui uma carteira totalmente diferente daquelas que tem apenas as 12 palavrinhas. E aí você poderia, por exemplo, quando você tiver para morrer, você fazer a passagem do seu patrimônio para seus filhos. Então você ia ter ali as palavrinhas secretas. Você poderia dar para seus 3 filhos, vamos supor que você tenha 3 filhos. Ó, filhos, cada um vai ficar aqui com as palavrinhas. Mas se você restaurar essas palavrinhas, vai aparecer saldo nenhum, não tem nada lá. Mas você, Pedro, você vai usar essa passphrase aqui, ó. Mini-rig Pedro. E você, Mariana, você vai botar mini-rig Mariana. E cada um, na hora que for restaurar sua carteira, vai botar a passphrase e vai aparecer o saldo correspondente que o pai deixou para cada filho. Olha só que bacana. E vamos supor que os filhos brigaram entre si, um não precisa saber qual é a passphrase do outro, mas os 3 podem saber quais são as palavrinhas secretas. E se porventura o FBI pegar aqui sua carteira, sua hard wallet, ele só vai conseguir sacar seus bitcoins se ele souber qual é a sua passphrase. E você pode ter inúmeras passphrases. Entendido essa parte? Agora vamos fazer na prática. Eu vou utilizar 2 aplicativos para a gente poder visualizar como é que cria essa passphrase. É muito fácil, eu acredito que vocês vão gostar também. Bom, galera, os 2 aplicativos que eu vou mostrar para vocês como utilizar a passphrase é o aplicativo da OneKey e o aplicativo da Trezor. Essas 2 hard wallets, elas possuem código-fonte open source, ou seja, de código aberto. Então são 2 carteiras que eu recomendo que vocês utilizem. Cada um tem uma peculiaridade, tem uma vantagem, uma desvantagem, e é legal que vocês explorem aí os recursos de cada uma dessas carteiras. Tem vídeo aqui no canal para que você possa escolher aquela que vai ser para você. No meu caso, eu gosto de utilizar as 2, porque tem recursos que essa aqui eu gosto de fazer e tem recursos que essa daqui eu gosto de fazer. Por exemplo, essa Trezor daqui, eu troquei a firmware dela para Bitcoin Only, ou seja, ela é uma carteira apenas Bitcoin. E aí não tem outras shitcoins aqui dentro, só Bitcoin. Inclusive a carteira abre mais rápido, é tudo muito mais levezinho de abrir. Já o OneKey eu utilizo para diversas shitcoins, então eu guardo outras moedinhas em outras redes e etc, etc. Os fundos, obviamente, você utiliza uma carteira com passphrase. Então, essa OneKey aqui, por exemplo, ó, clicando aqui na wallet, você vai ver que eu tenho aqui, ó, carteira que é a padrão, somente com as palavrinhas secretas. Então, se alguém restaurar minhas palavrinhas, achar onde é que estão escondidas essas palavras, vai vir aqui e vai aparecer 0 bitcoins. Não tenho nada. Cara, ué, mas achei as palavrinhas do cara, como é que não tem nada? Não tem nada porque eu não deixo o saldo na carteira com as palavrinhas apenas. E aqui ela tem uma carteira com passphrase. E olha só, essa passphrase daqui, se você clicar aqui nela, vai aparecer que eu também tenho 0 Bitcoin nela. Não tenho nada, né? Obviamente, eu tenho uma outra passphrase. Eu posso ter inúmeras passphrases. E eu quero criar aqui uma passphrase com vocês. Primeiro, vamos plugar aqui essa carteira. Aí, para que eu possa criar a minha carteira oculta, você vai clicar aqui em cima e vai vir aqui em editar. E aqui você vai aparecer a opção adicionar carteira oculta.
Aí nesse caso ele vai pedir para eu confirmar que eu sou o dono da carteira. Então vai aparecer o meu PIN aqui na telinha do dispositivo e eu tenho que clicar aqui na tela o meu PIN. Então vamos digitar aqui o PIN. Beleza? Digitado. E agora eu vou precisar criar a passphrase. A passphrase, evite fazer uma palavrinha muito simplinha e evite fazer uma palavra extremamente difícil que você depois tenha dificuldade de recuperar. E outro ponto importante é evite utilizar acentuação nessa passphrase. Aqui no seu caso pode ser que funcione, mas quando você for restaurar em uma outra carteira, pode ser que lá a combinação de acentos do seu teclado não seja a mesma da hora da criação e você tem dificuldade de restaurar sua carteira. Então crie palavras sem acento, sem espaço, sem hífen, sem caracteres especiais, nada de arroba, não sei o que. Lembrando, cada teclado ele tem uma configuração ali de Unicode ali, e na hora que você for tentar restaurar, pode ser que o seu teclado reconheça como outra coisa. Então vamos criar aqui uma passphrase, já que é um videozinho simples, só para ficar mais fácil para a gente. Eu vou botar uma passphrase chamada compre BTC. Pô, mas compre BTC é muito fácil, né? A pessoa vai saber. Mas se a gente botar, imagine que seria uma frase completa, né? Se você botar assim, compre BTC, não guarde reais, ganhe sua liberdade, tipo, isso tudo seria sua passphrase. E aí você troca essa passphrase pela língua do I. Olha só. Então se eu posso botar aqui, em vez de compre BTC, eu posso botar Kimpre BTC. Deixa eu abrir aqui para ver se eu escrevi certo. Aí ficou ali, ó, Kimpre BTC. Aí você poderia falar, né, Kimpre BTC e Guício Liberdade. Olha só. Você pisa aí na palavra que você quiser, mas de uma forma que você memorize. E evite escrever essa passphrase. Lembrando, se o pessoal do Capu Preto vir aqui na sua casa e pegar e descobrir a sua passphrase, aí não adianta nada dessa proteção, tá bom? Então vamos repetir aqui o Kimpre BTC. Kimpre BTC. Deixa eu ver se eu escrevi certo. E vamos dar um confirmar. Aí ele vai criar aqui uma carteira oculta. Vamos dar um confirmar aqui na Hard Wallet. Espera um pouquinho esse Kimpre BTC. Beleza, podemos clicar fora. E agora nós temos aqui aquela carteira original, a carteira, a Hidden Wallet que eu já tinha e essa nova que eu criei aqui. E aí agora nós podemos copiar o endereço de depósito para que a gente possa botar um saldinho aqui nessa carteira, né? Então vamos clicar aqui e nessa parte a gente tem os caminhos de derivação. Então você pode aqui, ó, Nested Segwit, são endereços que começam com o número 3, a Taproot, que é a BC1, a Native Segwit, que também começa com BC1, e a Legacy, que eu não recomendo que vocês usem, que a carteira é o endereço mais antigo. Eu vou utilizar o Native Segwit, tá bom? Eu vou copiar esse endereço, eu tenho que verificar aqui, que eu sou o dono da carteira, e gerou esse endereço aqui, ó, copiar endereço, e vou anotar ela aqui no arquivo de texto. Ah, Dani, mas você falou que não deve copiar, salvar os endereços. Vamos lá, não deve salvar de forma digital as palavrinhas secretas, tá? Os endereços de depósito não tem problema, você pode salvar em um arquivo de texto, que são os endereços onde você vai depositar seus fundos. Claro que quem tiver acesso a esses endereços, ele não vai conseguir roubar o seu saldo, mas eles conseguirão ver quanto você tem em cada endereço de depósito. Então é importante que você pode anotar de forma digital, mas deixa guardado, talvez num programinha com senha, um VeraCrypt, alguma coisa desse tipo, tá bom? Beleza, então o endereço ele termina com 69A9UF. Vamos aumentar isso aqui para ficar mais legível? Pronto, agora ficou legível, né? Então termina com 69A9UF. É isso aí. Agora eu vou utilizar esse endereço e vou fazer a transferência de alguns satoshis para essa carteira aqui para que vocês possam ver, tá bom? Vamos lá. Nesse caso eu vou usar o meu Node Lightning, que eu tenho algum saldo lá, e nós vamos botar aqui, ó, enviar, o endereço é esse daqui, confirmo se é isso, 69A9UF. Vamos mandar aqui uns 20 mil satoshis, mais ou menos. Como é que está a rede da Mempool? Será que está cara, está barata? Vamos dar uma olhadinha? Existem duas formas que você pode utilizar para conferir qual é a taxa da rede do Bitcoin no momento que você for fazer qualquer transação de Bitcoin. Uma é você acessar o site da Mempool e verificar lá. Vou aproveitar que a taxa está bem baixinha aqui para poder fazer uma transferência. Ou você pode utilizar a extensão do DN Torres. Aqui na extensão do DN Torres você tem aqui as últimas publicações que eu faço no Telegram, se você não usa Telegram, e tem algumas informações de Bitcoin, tem inclusive o link da Mempool, que você pode clicar aqui e já vai direto para o site da Mempool, e aqui você vê que a taxa está em 2 satoshis
por virtual byte. Se a gente for lá no site da Mempool, tá lá. A última transação foi a 2 satoshis, né? Tá aqui, ó, 2 satoshis por virtual byte. Então beleza, então vamos voltar agora para o nosso Node e fazer a transferência dos 20.000 satoshis. E aqui ele vai perguntar qual é a taxa que eu quero pagar. Eu quero estabelecer aqui qual é a taxa. Vamos botar aqui, ó, quero mandar 2 sites por virtual byte e vamos dar um enviar para esse endereço. Tem certeza? Tenho certeza. Pagamento enviado. Agora, para que a gente possa acompanhar essa transação, basta a gente vir aqui na Mempool, colocar o endereço e clicar na transação correspondente. E agora é só questão de alguns minutinhos, a gente vai aguardar essa transação ser validada para que o saldo ele possa cair aqui na nossa carteira, na nossa hardware wallet. Beleza? Vamos aguardar um minutinho e voltamos já já. Bom, galera, depois de alguns minutinhos, 10 minutinhos para ser mais ou menos preciso aqui, a transação foi validada aqui na Mempool. E se a gente entrar aqui na carteira, já vai aparecer ali os 20.000 satoshis que eu fiz a transferência utilizando o endereço da minha passphrase, uma carteira oculta. Como vocês podem ver, eu estou aqui na carteira oculta. Inclusive, eu posso excluir ela, né? Vamos aqui, ó, clicar em editar. Eu posso vir aqui em excluir carteira oculta. E agora, quando eu abrir o aplicativo, né, quem chegar aqui e abrir, vamos ver que em vez de 20.000 satoshis, eu tenho ali 20.000 bitcoins. Já pensou? E aí a pessoa vai abrir aqui meu aplicativo e vai falar, caraca, o cara não tem bitcoin na carteira dele, nem nessa carteira, nem na outra. Pô, achei que eu tinha as palavrinhas, eu ia conseguir ter acesso. Carteira do DEN2 com 20.000 bitcoins. Pois bem, então passphrase é isso aí. E Deni, você apagou ali a carteira, e agora, como é que você faz? Meu amigão, na Hard Wallet, lembre que tem aqui salvos as palavrinhas secretas. A passphrase não fica salva aqui. Então, por mais que o pessoal lá do capuz preto venha aqui e recupere as palavrinhas, eles não vão ter a passphrase. E a passphrase você pode criar inúmeros. Lembra que essa daqui é o KimpBTC? A gente vai botar um KimpBTC 2, KimpBTC 20, KimpBTC 300. Você pode ter 300 carteiras. Vamos restaurar aqui a nossa KimpBTC. Vamos vir aqui, clicar. Vamos em editar, adicionar carteira oculta, aí ele vai pedir para que, acho que ficou um tempo desligado, eu vou ter que botar o PIN novamente aqui. E agora vamos digitar o nosso KimpBTC, vamos lá aqui, como foi? KimpBTC. Se na hora que você for digitar as passphrase e você esquecer ali um caractere maiúsculo, minúsculo, isso muda tudo. Por favor, né, memorize a sua passphrase, tudo em minúsculo de preferência, mas que seja cumprido, porque se você esquecer sua passphrase, não tem quem consiga restaurar a sua carteira. Ah, mas eu tenho as palavrinhas secretas, mas eu criei uma passphrase que eu nem lembro qual foi. Não tem jeito, pai. Você pode ligar para quem for aqui no YouTube, ó, liga para o Elon Musk, o cara não vai saber. Se você não tiver anotado a passphrase, obviamente. Mas o bacana da proteção adicional da passphrase é justamente você não anotar. E se você cair vou anotar as palavrinhas secretas aqui, e no mesmo papel você ainda bota a passphrase. Aí lascou, o cara já tem tudo ali, compreende? Que você anote a passphrase, mas ela fica guardada em um outro lugar. Porque quem achar só a passphrase, não sabe as palavrinhas secretas. E quem tiver as palavrinhas secretas, não vai ter a passphrase. Show? Entendido aí? Então vamos clicar aqui em restaurar, confirmar, tem que apertar aqui no dispositivo, aguardamos aqui a carteira processar, criando a carteira com passphrase e damos um feito, clicamos fora e o saldo aparece ali, ó. Se você clicar em história, a gente vai ver ali o depósito dos 20.000 satoshis. Show de bola? Beleza, né? Agora vamos fazer esse procedimento com a Trezor. É o mesmo procedimento, né? Vamos lá, fechar aqui o aplicativo da OneKey, vamos abrir o aplicativo da Trezor, vou desplugar aqui a OneKey e vamos plugar a Trezor. Aí vai aparecer na tela, tap para conectar, bote o PIN aplicado e vai aparecer ali, vamos lá, continuar, clicar, ele vai verificar se eu tenho algum saldo de Bitcoin nessa carteira. Lembrando que essa carteira daqui é a carteira das 24 palavrinhas. Então não tem Bitcoin nenhum, tá aqui, ó, zeradão, beleza? Agora o que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui, ó, em Trezor e vamos clicar em adicionar carteira oculta. Você lembra qual era as palavrinhas da passphrase? KimpBTC, é isso mesmo? Isso mesmo. Acessar a carteira oculta, tem que confirmar aqui no dispositivo e se tudo der certo,
a gente tem que ver lá o saldo dos 20 mil satoshis que eu acabei de fazer a transferência. Show de bola? Gostaram disso? E olha só, vocês sabem qual é a minha passphrase, mas vocês não sabem quais são as palavrinhas secretas. E se alguém tivesse acesso às palavrinhas secretas e não soubesse quais são as minhas passphrases que eu tenho aqui na mente, também não consegue acessar a carteira. Lembrando que apesar dela ter o nome de Hard Wallet, ela nada mais é que um chaveiro. Ela guarda aqui dentro as palavrinhas secretas, a chave de acesso para a sua carteira de Bitcoin. E em qualquer lugar do mundo, você pode utilizar as suas palavrinhas para ter acesso aos seus Bitcoins. Gostaram desse conteúdo, pessoal? Então, até a próxima!